Alô, Bookmigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, a mais um vlog de leitura. E nesse vlog de leitura vocês vão me acompanhar aí tentando voltar a ser leitora novamente, porque, gente, faz muito tempo que eu não leio. Sim, infelizmente. Eu passei metade do meu outubro e metade do meu novembro viajando, então eu não li praticamente nada. Eu li 2 livros até agora em novembro e li 3 livros. 2 livros em outubro e um foi um conto. Então, tipo, 2 livros e meio, né? Porque um foi um conto de, sei lá, 30 páginas. Então, meio que... eu faço de conta que são 3, mas não são 3, entendeu? E eu quero dar um gás nas minhas leituras. E eu decidi, então, gravar um vlog de leitura. Porque eu sinto que eu tenho um compromisso, entendeu? Ai, a câmera tá muito alta. Eu sinto que eu tenho um compromisso com vocês de que eu preciso ler pra gravar o vlog. Eu acho que vai ser muito bom ter esse incentivo. Como eu falei, eu viajei, então assim, é muito óbvio pra mim, eu não vou gastar minha viagem lendo, eu não vou deixar de aproveitar minha viagem pra ficar lendo um livro que eu poderia ler depois da hora que eu chegasse em casa. E aí, como eu fiquei muito tempo sem ler, eu lia uma coisinha ou outra, uma página ou outra desses livros que eu falei que eu terminei, que foram 2 livros em novembro e 2 e 1 em... Eu li esses 2 livros em novembro, arrastei por outubro e novembro, assim. Mas eu não conseguia, tipo, sentar pra ler, porque eu queria aproveitar minha viagem, né? Eu já sabia que isso ia acontecer, então eu sabia que ia ser bem fraco de leituras esses meses. Então eu já sabia que quando eu voltasse de viagem, eu ia ter que dar um super gás nas minhas leituras, porque tem muito livro que eu quero ler até o final do ano. Dito isso, é bom vocês saberem que hoje é dia 26 de novembro, então a gente tá acabando novembro quase, hoje é um sábado. E eu decidi fazer aquele desafio que eu fiz uma vez, e vocês gostaram muito, que é lendo X livros em X dias. Dessa vez, a gente vai fazer até acabar novembro, então, tecnicamente eu vou começar no dia 27, que é amanhã, porque hoje é dia 26 à noite, então eu já tô gravando essa introdução, porque eu pretendo começar a ler depois da meia-noite, porque é um sábado, provavelmente eu não vou dormir cedo, provavelmente eu vou ler alguma coisa antes de dormir, e aí, então, por que não começar se já passou da meia-noite? Então, a minha ideia é ler no domingo, minha ideia é ler por 4 dias, né, então, no domingo, que é dia 27, na segunda, que é dia 28, na terça, dia 29, e na quarta, dia 30, e terminar novembro com esses 4 lidos pra dar um gás nas minhas leituras e pra eu começar dezembro já, assim, super empolgada e querendo ler tudo pela frente. Eu selecionei aqui 4 livros que, assim, eu não sei se eu vou conseguir ler eles, eu não sei se no meio do caminho eu vou querer mudar e escolher outra coisa. É muito provável, mas inicialmente a minha TBR vai ser essa, que são 4 livros que eu acho que eu consigo ler em um dia, que eu acho que vão fluir. Eu fui mais ou menos por esse caminho, assim, livros que eu acho que vão funcionar pra mim pra ler em um dia. E assim, a gente tem que ser muito coerente quando a gente vai escolher um livro pra ler durante um dia inteiro, porque tem que ser um livro que a escrita vai ser gostosa, tem que ser um livro que eu acho que vai ser rápido de ler, porque se for um livro que vai ficar me enrolando, não adianta eu tentar fazer um desafio desse, porque eu tenho que cumprir um prazo, né, de ler aí em, sei lá, 12 horas. Acho que me ler aí em umas 12 horas, porque eu também tenho que viver, tenho que dormir, tenho que tomar banho, tenho que trabalhar. Tem todo um por trás disso. Então eu selecionei 4 livros aqui. Pode ser que isso mude durante o caminho do vídeo, mas aí eu vou avisando vocês. E eu vou mostrar quais livros foram. Tentei pegar livros curtos. Tem um aqui que é maior, mas eu acho que eu vou conseguir ler bem rapidinho, porque ele é uma continuação de série e eu li os primeiros bem rápido. Então, o primeiro livro que eu escolhi foi O Mistério das Irmãs Hollow. Eu tentei pegar lançamentos também, livros que chegaram pra mim recentemente e que eu tava animada pra ler. Eu também tentei pegar livro que tem pouca página, porque não adianta nada tentar ler um livro de 700 páginas, porque eu não vou conseguir. Então, eu tentei focar em livros com, tipo, 250, 300 páginas. E esse aqui é uma fantasia, e eu acho que eu tô super nesse mood, assim, de fantasia. Eu sinto que eu tô precisando ler uma coisa bem, sabe, uma coisa bem fantasiosa e uma coisa do além, assim, pra me voltar a querer ler. E eu acho que talvez esse aqui vai fazer... Eu espero, né, que esse aqui vai rolar pra mim. Pelo que eu li, vai contar sobre umas irmãs que elas desapareceram quando elas eram crianças. Elas ficaram um mês desaparecidas e aí elas apareceram do nada. E aí, desde então, elas têm umas coisas meio peculiares, assim, nelas. E aí, uma dessas irmãs, ela desaparece de novo depois que elas estão grandes. E aí, essas 2 irmãs não entendem nada. E aí, tem todo um mistério envolvido com o passado delas e tal. Eu fiquei bem curiosa. Esse foi um livro super hypado lá na gringa. Essa capa não é a mesma capa da gringa, então provavelmente vocês não vão reconhecer. E eu acho que talvez eu vá começar esse desafio com ele, porque fantasia é uma coisa que funciona muito pra mim. Normalmente eu consigo sair da ressaca assim com fantasia, e faz muito tempo que eu não leio fantasia. Eu tava lendo só romance nesses últimos tempos, então eu sinto que minha cabeça tá pedindo, sabe? Eu também acabei pegando Eu Não Esperava Por Você, que é um lançamento da editora Melhoramentos. São todos recebidos, curiosamente. Eu não comprei nenhum
um desses. Mas eu recebi esse livro da editora e ele é... A gente não tem 300 páginas e ele é daquele tamanho pequeno, então por isso que eu escolhi ele. E ele é um romance, assim, e pelo que eu li, ele é um romance mais hot. E vai contar sobre uma mulher que ela era do meio do entretenimento, eu acho que ela era atriz. E ela tinha uma carreira super promissora e ela acaba desistindo dessa carreira pra ficar ajudando ali na casa. Acho que ela vai cuidar da irmã, alguma coisa assim. E ajudar na empresa da família. Aí o par romântico dela, quando ela fazia essa série, que é o Sam, tá com a carreira fadada ao fracasso, assim, sabe? Tá quase sendo flopado. E aí ele procura ela pra fazer um reboot de uma série que eles fizeram, que foi o maior sucesso. E pra ele, tipo assim, essa é a chance da carreira dele voltar a ser o que era antes. Só que ela fica meio balançada, ela não sabe se ela quer voltar pra esse meio ou se ela quer voltar a ter esse contato com ele. Eu acho que eles não se davam muito bem e eu fiquei muito curiosa porque vai se passar nesse mundo de Hollywood, tá? Eu acho que é um romance, uma comédia romântica, assim. Eu tô bastante curiosa. Eu nunca vi ninguém falando desse livro, então... vamos ver no que dá. Peguei também De Férias com Você, da Emily Henry, que é um dos que eu tava super animada pra voltar pro Brasil pra ler, né? Porque eu sabia que ele estava me esperando em casa. O último lançamento dela aqui no Brasil, o último lançamento dela na carreira foi Book Lovers, que eu acho que vai chegar no Brasil também. Esse livro aqui é um Friends to Lovers, e eu vi muita gente que amou e vi muita gente que odiou. Então eu tô um pouco insegura quanto a esse livro. Ele é grandinho até, ele não é tão curto, ele tem mais de 300 páginas. Vamos conferir, tem 390 páginas, então é bastante página, ele é aquele tamanho grande, então talvez eu não consiga ler ele. Mas eu vou tentar, porque a escrita da Emily Henry em leitura de verão me prendeu muito ali em um dia. E Book Lovers também, eu gostei muito de ler. Então eu acho que vai ser um livro que eu vou querer devorar, sabe? Não vou querer parar de ler. Então eu tô botando fé na Emily Henry, mas pode ser que eu troque ele. Ele talvez é o que saia pra entrar o mais curtinho. E o maior livro que eu peguei, mas que eu acho que eu vou conseguir ler, porque eu já li o primeiro e o segundo da série, é A Posse Final. Esse aqui é o livro que fecha a trilogia dos irmãos Hawthorne. Não é esse nome, é certo, tá? Mas eu chamo disso. A série chama Jogos de Herança mesmo. O primeiro livro é Jogos de Herança, o segundo é O Herdeiro Perdido, esse aqui é o último. E assim, desde que... eu quase li em inglês esse livro, porque eu precisava saber o que ia acontecer desde que eu li O Herdeiro Perdido. Só que eu preferi esperar em português, porque essa série, ela vai contar sobre uma garota, né? Que é a Avery. E ela descobre que ela tá no testamento de um cara, assim... o cara morreu, é um senhorzão, assim, tipo, trilionário. Ele morreu e deixou tudo pra ela. E ela não entende porque ela nunca ouviu falar daquele cara. A família do cara não entende porque que o cara deixou tudo pra ela. Porque ele nem conhece ela, sabe? E ele deixa a família sem nada. E aí ela descobre que tem todos uns joguinhos, assim. Tipo uns tricks. Umas pegadinhas, sabe? Uns desafios e tal. Que ela e os netos desse velho vão resolver juntos. Pra tentar entender por que ela tava no testamento. E por que ele não deixou nada pra família. Porque esse velho, ele adorava fazer essas coisas com os netos. Então é uma coisa muito comum. Eu não quis ler em inglês porque tem umas coisinhas muito, tipo, umas pegadinhas, assim, nas frases, que você tem que entender a frase pra entender o significado daquela charada, sabe? E eu sinto que às vezes eu ia deixar passar alguma coisa em inglês, então por isso que eu preferi esperar o livro final, e eu esperei por meses, e eu acho que eu vou devorar esse livro, eu acho que eu vou ler super rápido. Eu preciso dar uma relembrada no segundo livro, eu não lembro muito bem, então eu acho que talvez eu vou começar a ler, aí se eu sentir que eu tô precisando de dar uma relembrada, eu pauso e pego outro livro, porque não vai dar tempo de eu, sabe, reler o outro livro ou dar uma olhada nele. Tem que ser uma coisa ágil, entendeu? Então é isso. Eu vou começar a ler meia-noite, eu prometo que eu não vou roubar. E aí, provavelmente eu vou começar a ler antes de dormir. Tá rolando o Black Friday. Assim, gente, vai ser uma loucura eu fazer... Eu pensei muito se eu ia fazer esse desafio mesmo, porque estou passando um momento muito delicado na minha vida, que é final de ano. Final de ano é sempre muito cansativo pra mim no trabalho. Eu acabei de voltar de uma férias bem longa, então eu voltei de férias e aí era pra eu ter tido, tipo, um super gás no trabalho. E aconteceu o quê? Eu fiquei doente e eu sarei ontem, assim. Hoje eu ainda tô um pouco resfriada e doente, mas eu já tô mais disposta, tanto que eu trabalhei, hoje é sábado, tanto que eu trabalhei hoje pra repor os meus dias perdidos de quando eu tava doente. E aí, no meio disso tudo, além do meu trabalho estar caótico, eu tenho muitas coisas do Instagram pra fazer, muitos vídeos do YouTube pra editar. Eu tenho que fazer isso acontecer, porque é conteúdo que tem que sair, sabe? Eu posto 3 vezes por semana no Instagram e eu tenho que postar, entendeu? Eu me cobro, então isso tem que acontecer. Então eu tenho que criar esse conteúdo. Além de tudo isso, eu tenho muitas coisas. Isso aqui é tudo que eu tenho pra fazer, tá? Aqui atrás, e isso aqui tudo eu tenho que fazer. São conteúdos que eu preciso criar. Não é conteúdos que eu preciso pensar, são coisas que eu preciso tirar do papel, sabe? Então eu tenho tudo isso pra fazer essa semana. Além de tudo, estamos saindo de uma Black Friday. A Black Friday ainda não acabou. Vai ter oferta ainda essa meia-noite, vai ter oferta domingo, vai ter oferta segunda é Cyber Monday, então eu acho que vai ser bem movimentado. Então assim, eu acho que talvez
estou sendo um pouco louca de fazer um desafio nesse momento da minha vida, mas por que não, né, gente? Por que não? Se tudo der errado, eu só vim aqui e falo, tudo deu errado, beijo, tchau, e não deu certo. Mas se tudo der certo, eu vou ter lido 4 livros, ótimo. Então, é isso. Eu não sei se eu vou aparecer aqui quando eu começar a ler, porque provavelmente eu vou ler, tipo, deitada na minha cama, já pronta pra dormir de pijama. Mas aí amanhã eu volto aqui pra comentar com vocês como que foi, se eu realmente li, ou se eu dormi à meia-noite, porque tem essa possibilidade. Eu posso estar gravando isso agora e dormir, entendeu? Não esperar a meia-noite e só dormir o sono dos deuses. Espero que dê tudo certo nesse vídeo. Eu tô torcendo muito. Hello, amigos. Meu Deus do céu. A câmera quase que foi pro beleléu. Hoje é... Não consigo amar. Hoje é domingo, nosso primeiro dia oficial de desafio. São 12h30 agora. Eu acordei não faz muito tempo. Ontem eu fui dormir... Não dormi muito tarde, assim. Fui dormir tipo 00:30, porque eu tava muito cansada. Então eu li um pouquinho, assim, ó, bem pouquinho mesmo. Eu já tô começando a ficar um pouco desesperada, mas a gente vai conseguir, tá? Eu comecei a ler mesmo O Mistério das Irmãs Hollow, igual eu falei. Eu li 18 páginas. Eu li o prólogo e o primeiro capítulo, e aí me bateu um sono incontrolável, e aí eu fui dormir. Mas hoje é domingo, eu tenho algumas coisas de trabalho pra fazer, mas a minha ideia é, agora eu vou almoçar, e aí eu vou pegar e vou ler muito. A minha ideia é ler até... O livro tem 278, então eu quero ler até a página 100, assim, sem parar. E depois eu vou parar, vou dar uma descansada, fazer umas coisas de trabalho, e depois eu pego pra ler até eu terminar. Esse é o meu plano pro dia. Eu achei que eu ia ler mais, assim, na madrugada, só que tá rolando um momento muito específico na minha cidade, porque o prefeito foi cassado, o antigo prefeito, e aí teve que ter novas eleições, né? Porque não deu 2 anos de mandato. E aí vai ter outra eleição. E a eleição é hoje, no caso. Então, a minha família, eu tenho que ir votar também. Tem tudo isso. Então, eu vou perder um tempo pra ir votar. A minha família de fora tá todo mundo aqui, né? Porque todo mundo veio votar. E aí, ontem a gente acabou se encontrando, jantamos juntos e tal. A gente ficou um pouquinho juntos até um pouquinho depois da meia-noite, assim. Aí eu voltei pra casa, eu li. E aí me bateu um sono e eu dormi. E foi bom que eu dormi hoje até quase meio-dia, assim. Fazia tempo que eu não dormia bem. Então, hoje eu vou estar descansada pra ler bastante. Tenho algumas coisas de trabalho pra fazer à tarde, mas são coisas que eu acho que eu não vou demorar mais de 1 hora, então eu não vou perder tanto tempo assim. Mas eu tenho que votar também, então é outro ponto, né? Pega, que vai me atrasar. Mas eu já vou, eu não sei se o almoço tá pronto, mas eu vou ler enquanto isso. Minha ideia é ler até a página 100, assim, sem parar. Aí eu faço essa pausa, enfim, aí eu vou avisando vocês como tá sendo. Esse livro, por enquanto, não aconteceu nada demais, eu li só 18 páginas. Aí conforme eu for andando na leitura, eu venho aqui contar o que eu tô achando da história, enfim, vou explicar melhor sobre a história, porque até agora eu também não entendi nada. Oi, gente, eu cheguei na página 80 do livro. 79, pra ser mais específica, no capítulo 8, e já tô entendendo mais ou menos o que tá rolando. Eu vou fazer uma pausa agora pra comer. Fiz uma batatinha na air fryer. São 2h10 agora. E eu achei que talvez eu fosse parar só na página 100 pra almoçar. Tô almoçando batata, porque eu tenho preguiça de fazer comida e minha mãe não tá aqui. Só que a fome me deu fome agora, então parei pra comer agora e vou dar essa pausa na leitura em vez da página 100. Então eu vim aqui contar um pouco sobre a história, porque acho que eu já cheguei num ponto que eu tô entendendo mais ou menos o que aconteceu. A história é contada em primeira pessoa pela Iris. Ela é a irmã mais nova de 3 irmãs, né? E a irmã mais velha é a Grey, aí tem a Vivi, que é do meio, e tem a Iris, que é a mais nova. E quando elas eram crianças, elas foram sequestradas, elas desapareceram, e depois de 1 mês, elas apareceram no mesmo lugar que elas sumiram, peladas, com uma cicatriz de meia-lua no pescoço. E a polícia, ninguém entende o que rolou. Elas sumiram, assim, do nada, e elas apareceram do nada depois. Elas falam que elas não lembram. A mais velha tinha 11 e a Iris tinha 7 anos, se eu não me engano, 6 anos, alguma coisa assim. As 3 falam que elas não lembravam de nada desse momento e tal. Começa já com a Iris com 17 anos, né? A gente começa a história com 10 anos depois desse acontecimento. E a Grey, que é a irmã mais velha, ela é super bem sucedida. Ela é, tipo, uma design modista, sabe? Muito famosa, super modelo e tal. Ela ganhou um mundo, assim. Ela desaparece. Eu achava que ia desaparecer a irmã mais nova, mas é a mais velha que desaparece. E aí a Iris e a Vivi, que é a irmã do meio, elas se juntam pra tentar investigar o que tá rolando. Porque, além da irmã ter desaparecido, um cara meio sinistro, assim, começou a seguir elas. E tipo assim, elas têm... A vida delas é um pouco peculiar, sabe? Acontece umas coisas que, assim, só elas conseguem fazer, umas coisas meio estranhas. Tem uma pegada meio bruxa, assim, sabe? Que acho que elas não entenderam. Na minha cabeça elas são bruxas, mas acho que elas não entenderam ainda que
relação. Eu tava achando o começo do livro meio maçante, assim, sabe? É uma escrita muito poética, e eu não gosto muito disso. Eu gosto de uma escrita mais direta, assim, principalmente pra um momento desses, né, que eu tô lendo um desafio. Eu gosto de uma escrita mais direta, e tem todo, tipo assim, o ar cheirava queimado e flores do campo, depois de uma chuva de magia, não. Umas coisas assim que é muito poético, a minha cabeça não gosta muito disso, sabe? Mas eu cheguei num ponto da história que eu acho que o mistério tá me deixando mais curiosa do que incomodada, sabe? Do que no começo da história eu estava um pouco incomodada com a linguagem, assim, da história. Só que agora que esse mistério foi jogado aí na história, me deixou bem curiosa. E eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer. Eu tenho alguns palpites. Assim, eu ainda tô bem no começo da história pra prever o que vai acontecer, sabe? Eu tenho alguns palpites, mas eu não sei se eu vou estar certa. E eu tô gostando bastante de leitura. O começo eu achei um pouco parado, assim, mas depois eu achei que depois que elas começam a perceber que a irmã tá sumida, eu achei que o negócio desandou bem. Eu tô no capítulo 8, já li 79 páginas numa sentada, assim. Eu tinha lido 18, né, antes. Eu li esse resto numa sentada. Tá sendo bem tranquilo, eu acho que eu vou conseguir terminar o livro hoje. E uma coisa que eu percebi na história é que o livro em inglês se chama House of Hollow, que é a casa de Hollow, mais ou menos. E a Grey, a marca dela chama House of Hollow. Então eu acho que tem alguma coisa a ver, sabe? Eu acho que vai vir. Eu tô fazendo algumas ligações que eu acho que... Não sei, tô na minha cabeça... Eu acho que vai funcionar. E aí agora eu vou continuar a ler, eu vou comer, vou ficar lendo enquanto eu como. E aí eu vou fazer a minha pausa pra ir voltar. Eu falei, vai ser minha pausa do momento, e depois eu quero ler mais 100 páginas, faço outra pausa, e aí depois termino de ler. Esse é o meu plano de leitura. Não sei se vai dar certo, eu não sei. Mas aí eu mostro pra vocês. Oi, atualizações. São 5h30. E eu dormi. Era óbvio que isso ia acontecer. Mas tudo bem, eu fui votar. Eu tinha parado na página 100, eu acho. Eu fui votar. Aí eu voltei, fiz umas coisas que eu tinha que fazer do trabalho, que eu tinha que entregar. Foram coisas bem rápidas, assim, não demorei nem 20 minutos, eu acho. Aí eu falei, vou ler mais um pouco. Parei na página 130, aparentemente, porque meu livro tava marcado nessa página. E eu nem vi eu dormindo. Eu acho que meu namorado, que inclusive botou meu marca-página aqui, porque eu devo ter dormido com o livro na mão, assim. Eu não sei que horas eu dormi. Eu devo ter dormido umas 4 horas, agora são 5h30. Eu nem vi meu namorado ir embora. Eu só acordei com o interfone tocando, era a entrega da Black Friday que chegou. Cara da Americanas veio entregar hoje, não domingo, eu fiquei sem entender nada. Enfim, agora pelo menos eu tô descansada e eu vou continuar lendo. Eu quero chegar até a 200, não vou parar pra... tipo, fazer nada, assim, antes de eu chegar na 200. Aí depois vai sobrar 78 páginas pra noite. Eu queria descansar à noite, jogar um videogame, mas tô achando que não vai dar. Porque esse cochilo da tarde me deu uma estragada, né? Mas tudo bem, gente, vai dar tudo certo. Eu tô num momento que, assim, as coisas estão... Eu não sei como eu dormi, sabe? Porque tá acontecendo 1 milhão de coisas. Eu tô no meio do capítulo 11 e acontecendo muitas coisas. A Grey sumiu, já falei isso. Aí agora eles chamaram a polícia. As irmãs chamaram a polícia e elas estão também investigando, meio que, tipo, também estão investigando por conta delas, assim, esse desaparecimento. Elas descobriram umas coisas bem bizarras sobre a Grey. As 3 são muito estranhas, né? Mas a Grey eu acho que é a mais estranha de todas. Ela é muito misteriosa e tal. E é isso, eu tô usando o marcador aqui combinando com o meu livro. E é isso, gente, vamos ver. Faltam bastante páginas ainda, eu tô na 130, vamos ver quantas páginas são. Faltam 148, então eu tô quase na metade do livro. Faltou quase tudo que eu já li. Mas tudo bem, tá tudo bem. Vai dar tudo certo. O narrador no fundo, né? Não estava tudo bem. Oi, gente. Vocês viram uma música de fundo aí, ignorem, porque... Eu falei, né, tá tendo eleições na minha cidade, e aí teve o ganhador, e agora estão comemorando, e aí eu moro num lugar onde é sempre o pior lugar pra se morar, sempre. Eu cheguei na página 195, parei aqui porque... é começo de um capítulo, sabe? E aí agora faltam umas 80 páginas pra eu terminar o livro, né? Mais ou menos. Gente, eu tô gostando da história, é uma história muito doida. Eu não posso ficar contando muito aqui, porque eu acho que vai acabar... Pode não ser um spoiler direto, mas eu acho que vai perder um pouco a alegria, sabe? Da história, aquela coisa do elemento surpresa. E assim, é um livro que me surpreendendo bastante, porque é um livro muito doido. Eu não acho que vai ser um favorito, eu acho que vai ser aquele livro de fantasia que logo mais assim, eu vou ter esquecido que eu li. Mas sabe quando
quando você lê um livro que você fala assim, meu Deus, o que mais pode acontecer nessa história? Que história doida! E acontece coisas muito doidas. É esse livro. Tá acontecendo uma coisa mais doida do que a outra, mas tá sendo legal, assim, pelo menos nesse momento que eu tô zero leitora, tá sendo muito legal. E assim, uma coisa que eu imaginei no começo da história, realmente, aparentemente, é o que aconteceu, mas eu não consigo imaginar para que caminho vai ser esse final, sabe? Essas últimas páginas. Agora são 7h55, eu vou fazer essa pausa agora. Eu vou no meu namorado, a gente vai passar um tempo com os priminhos bebês dele. Acho que a gente não vai passar muito tempo, mas eles estão lá na casa do meu namorado, eu vou lá pra ajudar, né? Porque são 3 crianças pequenas, então eu vou lá dar uma ajudada a olhar essas crianças e depois eu vou voltar, tomar um banho, comer alguma coisa e ficar lendo até dormir. Mas tá sendo muito bom, assim, esse momento, voltar a essa leitura, porque como eu falei, fazia muito tempo que eu não pegava pra ler, sabe? Não sentava e lia. Hoje eu tinha que fazer algumas coisas de Instagram que eu só não fiz, mas amanhã eu vou cortar cedo, eu tenho que trabalhar também, mas meus dias estão mais tranquilos, assim, com esse final. Minha semana acho que vai ser um pouco mais tranquila, pelo menos esses dias do final de novembro vai ser um pouco tranquilo, porque ontem eu consegui fazer bastante coisa do que eu tinha atrasado no trabalho, sabe? E também consegui adiantar bastante coisa que eu tinha que entregar essa semana, então eu acho que amanhã eu vou conseguir fazer, porque eu não trabalho por horas, eu trabalho por demanda, então eu só tenho que fazer o que eu tenho que entregar na semana, e eu posso fazer isso, tipo, se eu quiser fazer isso 8 horas da noite eu posso, se eu quiser meia-noite eu posso, então o meu trabalho é bem tranquilo, e eu trabalho pra empresa da minha família, eu acho que já me perguntaram isso algumas vezes, então assim, eu tenho alguns privilégios, né, por ser da minha mãe, o negócio, mas eu tenho coisas a cumprir igual qualquer pessoa que trabalha, né, mas eu consigo trabalhar por demanda, assim, então eu tenho coisas pra entregar durante uma semana e eu posso fazer isso, eu tenho que entregar, mas eu posso fazer isso no momento que eu quiser, assim, não preciso bater ponto, sabe? Enfim, e aí acho que amanhã vai ser um dia mais tranquilo, eu vou acordar cedo, preciso fazer umas coisas do Livros da Lud e aí depois tem o dia pra ler, assim, então acho que amanhã eu vou conseguir terminar até um pouco antes. Eu tô gostando. E eu tava conversando com a Cami, eu não sei se ela tá vendo esse vídeo, mas a Cami ela é bem famosa aqui no YouTube também, e a gente tava conversando no Instagram e a Galera Record divulgou zero esse livro, eu não sei o que aconteceu, mas eles lançaram e não fizeram nenhuma campanha de divulgação, que eu fiquei estranhei um pouco, sabe? Porque tá sendo um livro muito legal e foi um livro bem famoso lá na gringa, né? Então tô sendo bem surpreendida. Oi, amigos, são 11 horas, na verdade são 11h10, mas eu terminei Mistério das Irmãs Hollow, terminei, era exatamente 11 horas. Tô muito orgulhosa de mim, porque se eu flopar os outros dias, pelo menos um dia eu consegui. Gente, esse livro foi muito nada do que eu imaginei que seria, assim, eu fiquei bastante surpresa, porque vai contar sobre essas irmãs, igual eu já falei pra vocês, elas desapareceram quando elas eram crianças, elas voltaram do nada sem lembrar de nada que tinha acontecido. E depois de 10 anos a irmã mais velha desaparece e as duas irmãs, né, a do meio e a mais nova, vão tentar entender o que tá acontecendo, e aí nisso elas vão passar a entender um pouco mais do que aconteceu nesse primeiro desaparecimento delas. A história é contada pelo ponto de vista da irmã mais nova. E assim, tiveram algumas coisas que eu adivinhei, que eu achei que foram um pouco óbvias na história, que eu já esperava por aquilo, mas ainda assim eu gostei. O desenrolar da história, uma coisa que eu gostei muito é que o desenrolar da história é bem fluido, assim, não é aquela história que fica enrolando, sabe? As coisas acontecem, eu gosto disso, até porque era um livro de fantasia de menos de 300 páginas, então realmente a gente sabe que é uma história que anda, né? Tipo, não fica enrolando à toa. Uma coisa que eu gostei muito é que não é aquele fim corrido, então mais ou menos em uns 90% da história a gente vai entender o grande plot, e aí tem um tempo, sabe? Pra gente engolir esse final e entender como esse final vai se encaixar na história. Eu gosto muito disso, eu não gosto muito de livro que termina e aí você passa uma página e acabou a história, sabe? Tipo, tem o final do plot, tem a explicação do plot e você vira a página, tipo, agradecimentos. Eu gosto de encaixar aquilo na leitura, principalmente no livro de fantasia. Às vezes quando é um suspense, alguma coisa assim, faz sentido na história, mas acho que uma fantasia, ela tem que se encaixar, sabe? A gente tem que ver o que acontece depois do plot, sabe? A gente tem que entender o pós. O final é um pouco aberto, assim, a última cena é um pouco aberta, o que eu acho que talvez... Eu não sei se cabe um segundo livro, mas eu acho que se a autora quiser, dá pra enfiar uma história ali, sabe? Eu não acho que... como tudo foi muito resolvido, eu acho que seria, tipo, encher linguiça fazer um segundo livro. Mas, se o povo pedir,
é um caminho em aberto, sabe? Pra história continuar. O que eu não sei se foi a melhor ideia, mas eu gostei mais do que eu imaginei que eu fosse gostar desse livro. Eu não esperava que o livro fosse ser isso. Eu imaginava que era um livro de irmãs que eram bruxas. Eu nunca leio sinopse de nada, tá? Então eu sempre tenho ideias erradas de tudo, porque eu vi a capa do livro gringo, uma jovem com um monte de flor e tal. Eu sabia que era um livro de fantasia. Me remetia o quê? A irmãs bruxas que, sabe, que aconteceu alguma coisa com elas e tal. E aí quando eu comecei a ler, eu li a sinopse rapidinho pra entender mais ou menos o que a história falava. E eu tinha entendido que eram crianças que tinham desaparecido, depois uma tinha desaparecido de novo. E eu imaginava que tinha alguma coisa a ver com bruxa por conta da capa. Não tem, tá? Não tem nada a ver com bruxa, mas tem essa pegada um pouquinho mais de terror, assim. Não é terror, mas é uma fantasia um pouquinho mais sombria que... Eu sou muito medrosa, eu consegui ler, fiquei super interessada e tal. Mas eu acho que é uma fantasia um pouquinho mais, tipo... Eu não sei qual seria a classificação desse livro, mas eu acho que não vai ser uma fantasia, tipo, mais 14. Acho que vai ser um mais 16, assim, sabe? Tem umas coisas um pouquinho... meio gore, assim, sabe? Umas coisas meio nojentas. E acho que então talvez não é uma fantasia tão jovem quanto, por exemplo, O Príncipe Cruel, que tem uma violênciazinha, mas ainda assim é uma fantasia mais adolescente, sabe? Isso aqui eu acho que vai pra um lado um pouquinho mais sombrio. Mas eu gostei muito e estou incrivelmente surpresa pelo fato de ter gostado. Eu vou tomar um banho agora. Eu tenho que ficar acordada até meia-noite pra postar as ofertas, né, da meia-noite, então pode ser que talvez eu comece a ler o meu livro de amanhã, mas só porque eu tenho que ler, tipo assim, só porque eu tenho que esperar meia-noite, sabe? Então talvez eu dê uma roubada, mas eu não garanto, eu vou tomar banho agora, fazer meu skincare, então às vezes não dá tempo, mas eu quero dormir logo depois que eu postar as ofertas, porque eu tô bem cansada. E eu vou ler agora, nesse segundo dia de maratona, meu segundo livro vai ser O Herdeiro Perdido. Eu não vou tirar ele tá apoiado... A câmera está apoiada nele, então eu não vou retirá-lo, mas eu decidi que eu quero ler ele porque eu tô muito curiosa pra saber o fim dessa série. E acho que eu tô no pique, assim, sabe? Eu acho que dos 3 livros, ele é o que eu quero mais ler, dos 3 que sobraram, então eu vou aproveitar pra pegar ele pra ler, porque eu acho que ele vai me dar um gás também. Vou atualizando vocês amanhã de como as coisas forem indo, mas eu fiquei bastante surpresa. Eu não achei que eu fosse conseguir, assim. Eu achava que eu ia conseguir, e aí depois eu acabei dormindo à tarde, aí eu falei, realmente, acho que não vai dar. E aí eu tinha chego mais ou menos na página 200. Eu acabei saindo com o meu namorado. A gente tinha se comprometido a olhar os priminhos. Ele tem priminhos pequenos, né? Um casal de gêmeos, 2 gêmeos, né? Tipo, gêmeos, 2 crianças gêmeas, 2 meninos gêmeos. E um que é um pouquinho mais velho, são 3 irmãos. E a gente tinha se comprometido a ajudar a ficar com eles hoje à noite. E aí, eles vieram passear aqui na praça na frente de casa e a gente ficou quase 1 hora lá. E eu só ficava pensando, meu Deus, é 1 hora que eu tô aqui, eu já ia estar lendo. Eu achei que não fosse dar certo, mas eu jantei lendo o livro. Eu cheguei nesse nível de estar curiosa com a história. Então isso é um bom sinal. Isso é um sinal de que a leitura pelo menos me prendeu. O fato de eu não parar, né? Tipo assim, eu estava comendo, eu fiz miojo. Eu estava assim, ó, de cair miojo no livro, mas comendo meu miojo. Enfim, aprovadíssimo, eu gostei muito. Vou ver se eu consigo fazer o hype desse livro acontecer, porque eu tenho a impressão de que ele vai flopar, entendeu? Glória Record quase não falou dele em nenhuma rede social. Lançaram e, tipo, ficou no churrasco. E é um livro que tem potencial, sabe? Não é uma fantasia, tipo, Trono de Vidro e tal, mas é uma fantasia que tem um potencial, sabe? Pelo menos pra te tirar da ressaca, tem. É isso, então. Vejo vocês amanhã. Hello, amigos! Dia 2 do nosso desafio, hoje é segunda-feira. São 10h10 da manhã agora. Eu comecei a ler a aposta final de madrugada. Eu não li ontem, igual eu falei que talvez eu leria, né? Eu fui, tomei banho, tomei meus remédios, enfim, fiz meu skincare. E aí já era meia-noite, postei as ofertas. E aí eu queria dormir cedo, né? Porque hoje é segunda-feira. Só que eu não consegui dormir cedo, assim, de jeito nenhum. Eu fiquei rolando pro lado e pro outro. Eu falei, vou ler um pouco. Eu li até umas 1h30, eu acho. E eu peguei a aposta final pra ler. E eu li 122 páginas. Realmente, esses livros... Gente, sério, eu acho que é a melhor série de livros pra sair da ressaca é o Jogo de Herança. Porque eu peguei pra ler, assim, só pro sono bater. E eu fiquei pensando, foi a pior ideia possível. Porque quando eu leio esses livros, o sono nunca bate. E eu li 122 páginas, parei no capítulo 24. Não tem muito o que eu dizer da história, porque é um terceiro livro, né? Então tem muito spoiler, tanto do primeiro quanto do segundo livro. Mas a história dessa série basicamente vai contar do primeiro livro, tá? Vou falar pra não ter spoiler. É basicamente Jogos de Herança, que é o primeiro livro. A gente vai conhecer a Avery, é uma garota que, assim, não tem nada. A mãe morreu. Ela é criada pela minha irmã, assim. E elas passam muito aperto e tal. E um dia, do nada, um cara ricaço chega, um jovem ricaço chega e fala pra ela, olha, você tá na herança do meu avô, você herdou 46 milhões de dólares. Só que ela não conhece essas pessoas,
essas pessoas não conhecem ela não sabe o que ela tá fazendo nesse testamento. Eles fazem DNA e tal, e tipo, ela não tem nenhuma relação com a família, tipo, de sangue, assim. E no testamento, o velho fala que ela só vai poder ter essa herança se ela morar 1 ano dentro da casa Hawthorne. Então, ela vai ter que conviver ali com aquela família que ela nunca viu na vida. E aí ela meio que vai percebendo que esse velho, né, o Tobias Hawthorne, ele tem esses 3 netos. São 4 netos, né, mas que ela tem mais contato são 3. E que ela criou eles fazendo joguinhos, tipo charadas, sabe? Esse tipo de coisa, essas crianças foram criadas nesse meio. E aí eles começam a tentar investigar esse testamento. E eles têm certeza que tem alguma coisa envolvendo essa menina nesse jogo desse testamento que eles acham que o avô queriam que eles descobrissem. E ela começa a entrar nesse jogo dos netos. Tem um triângulo amoroso ali com 2 dos netos. Eu confesso que eu sou mais Tim Grayson do que Tim Jameson. Ela nunca fica com quem eu quero. Que ódio. Enfim, mas eu tô gostando, assim. Eu não lembrava de muita coisa do segundo livro. Eu lembro, assim, das coisas mais pontuais e momentâneas da história. Só que o começo do livro, ele é mesmo o começo, assim, do segundo livro. Ele começa a resgatar coisas que aconteceu no último livro, sabe? Ela começa a relembrar a gente dessas coisas, então eu tô mais tranquila, assim. Tem alguns pontos que eu não me lembro 100%, mas aí eu posso dar um Google, eu acho fácil. Mas eu não quero pausar minha leitura por conta disso. Eu tô só seguindo a vida e como vocês poderão ver, eu li bastante. Hoje tem jogo do Brasil, 1h da tarde, então o mundo vai parar, né? 1h. Então, assim, eu vou assistir o jogo e ler ao mesmo tempo. Eu não tô tão animada com essa Copa. Eu amo futebol, assisto muitos jogos do Corinthians, eu gosto mesmo. Mas essa Copa eu não tô muito animada porque muitos fatores, né? E, assim, não que eu estou boicotando a Copa, mas eu não tô dando o devido valor que ela merece, assim. Em outras Copas eu dei, sabe? Porque é no Catar, aconteceu muitas coisas, muitas pessoas morreram. Eu não acho que... Primeiro que eu não acho nem que o Catar devia ser o país sede de uma Copa do Mundo, com tantos problemas, né, sociais que o país tem. E aí, então, eu não tô dando muita bola pra Copa, não. Tô bem off, assim. Então, provavelmente eu vou ficar com a televisão ligada e vou ficar lendo e dar uma olhadinha, assim, sabe? Porque que acontece? Eu tô meio que empolgada, entre muitas aspas, pra jogos do Brasil, porque a Americana solta cupom nesses momentos. Então, é só pra isso mesmo que eu vou assistir a Copa, pra ver se vai rolar um cupom, porque, infelizmente, não vou estar dando palco pra países machistas e homofóbicos. E é isso, então. Agora eu tenho que fazer coisas de trabalho, então não vai rolar a leitura agora. Mas aí, provavelmente, depois do almoço, depois que eu almoçar e tal, e aí até o momento da Copa, eu vou ficar lendo. Acho que eu vou conseguir ler bastante e provavelmente eu vou terminar de ler à noite, porque hoje o dia vai ser... Assim, hoje o dia vai ser muito corrido, minha agenda. Eu não tenho mais espaço pra colocar coisas, sabe? Enfim, hoje o dia vai ser pauleira e aí eu vou mostrando pra vocês, né, um pouco mais. São 3h20, eu li bastante até de aposta final. Eu acho que eu tô mais ou menos uns 60%. Eu tô na página 259, no capítulo 53, ó. E eu fiquei lendo enquanto tava rolando o jogo da Copa. E aí eu lia um pouco e aí quando eu via que tava um lance ali no ataque, eu parava, olhava. Aí eu via que não ia dar em nada, voltava a ler. Então eu consegui ler bastante. Agora eu preciso terminar de fazer umas coisas de trabalho, então eu não vou conseguir ler. E depois eu tenho que ir pra academia às 5 horas. Eu acho que entre eu terminar minhas coisas e ir pra academia eu vou conseguir ler. Mas aí eu vou avisando vocês. Tô aqui anotando na minha agenda as coisas que eu preciso fazer. E assim, gente, o livro tá muito bom. Eu acho muito doido como a autora, ela consegue fazer umas coisinhas bem, sabe? Tipo, ligar uns pontos muito... Não sei dizer, ela consegue ligar uns pontos desse livro com, tipo, o primeiro livro. É um pouco ruim porque eu tenho que lembrar de coisas que aconteceram lá atrás. Mas é bom porque você sente que tá tudo meio interligado. Enfim, muitas coisas acontecendo. Eu tô gostando bastante, eu tô bastante animada, tô me sentindo muito leitora. E chegou uma coisa pro meu videogame hoje, e aí eu liguei o videogame, eu fiz o que eu precisava, né, com esses negócios que eu comprei. E aí eu fiquei com muita vontade de jogar, mas eu só posso jogar videogame depois que eu bater a meta do dia, que no caso é terminar um livro. Então, se eu não terminar o livro, eu não posso jogar. E depois que acabar esse desafio, eu só vou poder jogar depois de eu ler 1h30. Eu vou voltar pra essa meta de 1h30.
E aí depois eu vou poder jogar por 1 hora depois de ter lido, porque senão a gente não faz nada, eu só jogo. E é isso, amigos. Só isso que eu vim atualizar mesmo. Não tem muito o que eu falar da história, porque senão é spoiler. Mas é isso, eu tô gostando muito. E acho que foi assim, a escolha perfeita pra esse segundo livro, sabe? Porque se eu pegasse um livro que fosse me desanimar, talvez eu desistiria do desafio. Então eu peguei um livro que me deixou mais animada, o que foi ótimo, porque eu não vou desistir, sabe? Tô ficando empolgada e tô animada com o desafio mesmo. São 4h54, eu tenho que estar na academia às 5 horas, então provavelmente eu vou chegar atrasada. Parei no capítulo 65, na página do 317, a gente falta tipo isso aqui pra eu terminar de ler. E eu confesso que eu não queria ir na academia não, viu? Eu queria ficar lendo, eu só vou na academia porque semana passada eu tava doente, eu não fui. E assim, gente, sério, por favor, leiam Jogos de Herança. Esse aqui é o terceiro, mas leiam. Porque se você não leu, você não sabe gostar, perdendo, dá muita raiva, porque é muito bom. É tipo assim, é um livro bem adolescente, mas faz umas jogadas bem Sarah J. Maas, sabe? Eu gosto muito disso. Gente, eu cheguei da academia e já fui ler. Eu nem tomei banho. Tipo, eu cheguei e falei, vou ler. Estou lendo desde então. São 7h19 agora. Estou no capítulo 77, na página 381. Faltam menos de 100 páginas pra eu terminar o livro. Tá acontecendo tanta coisa, tá dando tanta volta. Eu gosto muito dessa história, porque, tipo, quando você resolve um mistério, você descobre que tem mais 5 charadas que vão estar envolvidas com isso, e o que você viu lá atrás, no primeiro livro, não era o que você tá imaginando, sabe? Enfim, tá dando tudo errado, eu tô com falta de ar, e o livro termina na página 446, então eu tenho aí bastante página, mas não dá pra parar de ler, então, enquanto eu não terminar, eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer nada, sabe? Não vou conseguir jantar, não vou conseguir tomar banho, fedendo da academia, mas eu preciso terminar. Era disso que eu precisava, entendeu? Comecei muito bem o meu desafio, lendo aquela fantasia muito doida, mas agora minha cabeça já apagou ela. Nem parece que eu li aquele livro ontem, porque eu só tenho... Minha cabeça só pensa nisso aqui, entendeu? Só penso numa coisa. Eu preciso falar desse livro pra todo mundo. Vou fazer 1 milhão de vídeos no TikTok sobre Jogos de Herança, porque ele precisa ganhar o merecimento que merece. Porque não tem, entendeu? É isso, tchau, vou voltar pra minha leitura. São 8h10. Eu tava atualizando meu Scooby, fazendo vídeo no Instagram, enfim, mas eu terminei a posta final agora, era 8 horas, assim, ponto. Eu nem acredito. Eu li um livro de 450 páginas, basicamente, em um dia. Esse é o poder de um livro bom, sabe? De um livro que te prende, de um livro que te deixa curiosa, de um livro bem escrito, de um livro bem formulado. O livro, eu já falei isso várias vezes, é uma história bem adolescente, então não dá pra esperar que vai ter coisas muito, tipo, adultas e sombrias. Não é nada do tipo. O livro, ele é super adolescente, eu acho que ele é mais 13 ou mais 14. Ele é um livro pra qualquer idade, assim. Só que ele é um livro muito bem pensado. As armadilhas que são montadas, as charadas que são feitas, elas são muito bem entrelaçadas, sabe? E isso é desde o primeiro livro. Desde que eu li o primeiro livro, eu já fiquei curiosa na primeira página, porque como uma garota recebe uma fortuna de 46 bilhões de dólares, ela não conhece ninguém. Tipo, o que isso tem a ver? E eu acho muito legal o que a autora fez, que ela conseguiu deixar o leitor curioso pra ler mais 2 livros, sabe? Eu li o primeiro livro, fiquei curiosa para ler o segundo, e ela me deixou curiosa para ler um terceiro. Agora vai ter uma série, um spin-off dos irmãos Hawthorne, depois desse final, e eu tô curiosa pra ler. Eu não amei o final, mas eu acho que foi um final que coube muito bem na história, e eu acho que eu não esperava outra coisa da personagem. Acho que foi um final que, assim, foi o final que a personagem precisava, sabe? E me deixou com muita vontade de ler esse spin-off que vai rolar, né? Dos irmãos. Eu adoro os irmãos. Eu amo o Grayson. Não gosto, assim, do Jameson. Mas eu amo o Xander também. Então eu quero ver mais deles. Eu quero ver o que vai acontecer com eles depois desse final. Eu quero saber, sabe? O que eles vão fazer da vida agora. Que todos os desafios e charadas e complicações que o velho deixou foram feitas, sabe? Foram concluídas. Eu quero saber o que vai acontecer com eles. E tô muito feliz com essa continuação e também tô muito feliz com esse final. Dei 5 estrelas pro livro, porque realmente eu não tenho um ponto, sabe? E eu fico, toda hora que eu fico lendo esse livro, eu fico tentando procurar pontos que talvez a autora, tipo, deixou passar, tipo, uma falhinha aqui, e eu não consigo encontrar nessa leitura. Não mesmo, desde o primeiro livro eu procuro, talvez uma releitura, talvez eu enxergue um ponto falho, assim, na história, mas não consigo achar. E
tudo. Inclusive, queria agradecer a Editora Alt por ter me enviado esses livros. Eles me enviaram o primeiro e esse aqui, o segundo eu comprei porque eu tava muito ansiosa, né, aguentar esperar eles me enviarem. Então, muito obrigada, Alt, por me dar a chance de conhecer essa história maravilhosa, porque eu acho que se eles não tivessem me enviado o primeiro livro, eu não teria comprado se ele não tivesse feito um sucesso, assim, um hypezinho, sabe? Leiam, tá? Leiam. Esse aqui é o terceiro livro, mas leiam Jogos de Herança se vocês não leram ainda. Eu agora tenho muito tempo até a hora de eu dormir, então eu não vou começar um outro livro, porque é roubar demais, né? Se tivesse bem pertinho da meia-noite, aí talvez eu roubaria, mas são 8 horas da noite, gente, sem chance. Vou fazer o quê? Eu vou jogar videogame, que faz tempo que eu não jogo. Eu não tenho mais nada de trabalho pra fazer, eu acho. Eu vou só conferir minha agenda. Mas eu vou jogar um videogame, provavelmente. Eu jogo Zelda. Eu comecei a jogar Zelda faz umas 2 semanas, tô completamente viciada. E é isso, eu tô muito feliz que o meu desafio tá funcionando. E eu não sei o que eu vou pegar pra ler amanhã. Não sei se eu vou pegar, eu não esperava você, ou se eu vou pegar de férias comigo. De férias com você, sei lá, no seu nome. Não sei qual dos dois eu vou pegar. Eu vou acordar amanhã e ver qual eu tô no mood. E aí vocês me acompanhem também amanhã. Hello, Bookmigos! Hoje é o nosso terceiro dia de desafio. E eu tô aparecendo aqui já bem mais tarde, porque hoje o dia, sério, não parei um minuto. E aí nesse final de tarde, a hora que eu ia vir aqui gravar com vocês, aconteceu um acidente na família, enfim. Eu acordei hoje cedo e peguei pra ler. Eu não esperava Você, da Katie Cotugno, sabe como fala. Ele é o livro mais curtinho, eu acho, de todos que eu peguei. E eu resolvi pegar ele hoje porque eu já sabia que ia ser um dia bem corrido, porque eu tinha alguns compromissos. E aí eu li um pouco na hora que eu acordei, depois eu fui trabalhar. Passei o dia fazendo coisas, e aí entre um intervalinho ou outro eu li, tipo, na hora do almoço. Eu tive médico à tarde, eu dei uma lida e tal. E aí a hora que eu acabei, que eu voltei do médico, eu não ia trabalhar mais. Falei, bom, agora é minha hora de ficar de boa e ler. E aí eu fiquei lendo, e aí era mais ou menos quase umas 6 horas, não, mentira. Era umas 5 horas, nem isso eu acho. Recebi uma ligação que meu padrinho é irmão da minha mãe, meu tio, ele tinha batido o carro. Ele tava no hospital, a gente sabia que tava tudo bem, mas que ele ia ter que fazer exames, essas coisas, e a gente foi pra lá. E ele teve que ser transferido pra um hospital maior e tudo mais, e eu fiquei até agora nessa função. Minha mãe foi com meu tio, eu tava na função de ligar pro seguro do carro e desse desespero de tá tudo bem, não tá tudo bem. Agora são 8h15 da noite. Eu parei na página 136, o livro tem 254, então, assim, tô mais ou menos na metade do livro. Eu não sei se eu vou conseguir terminar o livro hoje ou não, eu espero que sim, mas eu ainda tenho muita coisa pra ler, e eu tô meio sem cabeça. Eu tava até agora na casa da minha tia, né, pra ficar com ela, porque eles já são mais de idade, aí minha tia quebrou o pé não faz muito tempo, então ela não pode pôr o pé no chão, enfim, caos na família. Eu vou tentar terminar o livro hoje, mas eu não sei se eu vou conseguir. E a história, basicamente, é sobre a Fiona. A Fiona, ela era uma grande estrela mirim, assim. Ela era protagonista de uma série super famosa e tudo mais. Não se comportava muito bem em Hollywood. Ela fazia umas coisas bem, tipo, batia nas pessoas na rua, sabe? Ela era bem uma estrela daquelas que não tem uma... Sabe, ela não é muito bem vista pela mídia. E isso afetou muito a vida dela, porque ela ainda não ser uma pessoa... Não que ela não é uma pessoa boa, mas ela causava muito, sabe? Acabou que a série dela foi cancelada por conta disso. Ela meio que estragou tudo, entre aspas. E aí ela acabou sendo internada numa clínica. A gente vai descobrindo isso ao longo da história. Que ela foi internada nessa clínica, e ela decidiu que ela não ia mais viver nesse meio de Hollywood, que ela ia ajudar o pai na empresa da família, que é uma gráfica. Ajudar a cuidar da irmã. A gente vê que a mãe ali foi embora por algum motivo que não sei se vai ser abordado na história, até o momento que eu tô, não foi. E aí, tinha um cara ali, que o Sam, ele trabalhava nessa série, ele era o irmão mais velho dela, na série e tal, e ele ele achava que ele ia ser o galã de Hollywood, e que ele ia ter uma carreira brilhante e tal, e ele até teve uma carreira muito boa, mas chegou um momento que ele flopou geral, assim. E a série que ele tava atuando foi cancelada por ser um fracasso. E agora ele não tem muito o que fazer, ele tá meio desesperado, sem emprego. E ele fica sabendo que o pessoal dessa primeira série deles, né, quer fazer um reboot, quer fazer uma versão nova. E ele fica meio que encarregado de convencer a Fiona a topar, porque ela, de primeira assim, ela não topa. Ela fala, não quero. E pra ele é a saída pros problemas de dívida que ele tem, e talvez a chance de alavancar a carreira dele de vez. Só que ela não quer. E ela era a protagonista, sem ela o reboot não vai acontecer, entendeu? E aí meio que ele começa a ir atrás dela pra fazer isso acontecer. Eu tô vendo um romancezinho assim rolar entre os dois, mas até agora não aconteceu muito mais do que isso. Eu tô gostando, eu tô achando tipo ok,
sabe? Eu não achei que fosse ser muito mais que isso, sendo muito sincera. Não achei que fosse ser, tipo, o melhor livro que eu já li na minha vida. Mas eu não sei, eu tô achando ok, eu tô me divertindo em alguns momentos. O que eu li bem rápido também, então acho que talvez é uma boa leitura pra sair da ressaca. Mas não tá sendo aquele, oh meu Deus, que livro maravilhoso. Não, mas eu tô achando legalzinho, sabe? Mas não tenho muito a acrescentar. Eu acabei de ler a aposta final, que foi muito bom. Então esse aqui, ele dá uma apagada mesmo, sabe? Ele não é tudo aquilo. Mas também não é ruim, não. Só é mediano. E é isso. Agora eu vou tomar banho, vou jantar e vou tentar ler mais até a hora de dormir. Eu vou ficar com a minha tia um pouco, né? Porque ela tá com o pé quebrado. Então, enfim. Caos, gente. É caos. É incrível. Toda vez que eu gravo um vlog de leitura desses desafios, acontece alguma coisa. Eu não posso gravar, porque toda vez acontece alguma coisa. Enfim, é isso. Eu vou contando pra vocês, conforme a leitura for andando. Hello, Book Amigos! Quarto e último dia de desafio. O livro tá na puta que pariu. Hoje é quarta-feira. Falar sobre ontem, né? Eu terminei de ler, eu não esperava você. Eu terminei, era 00:19. Então, assim, eu roubei só 20 minutos, então tá tudo bem. Leva em conta que eu não roubei. Eu terminei de ler, deitei, dormi, capotei. Acordei hoje, tive que resolver esses problemas aí do acidente do meu tio, padrinho, né? Acho que eu comentei com vocês sobre isso. Eu tive que buscar o carro dele com um guincho lá na PQP, tipo, muito longe. E aí, como o guincho ia demorar um pouquinho pra chegar, eu aproveitei pra levar o meu livro, só que eu li pouquíssimas coisas. E aí eu voltei pra casa, tive que ir atrás de 1000 coisas de trabalho, então eu não consegui ler muito, mas eu comecei a ler De Férias com Você. Toda vez eu falo De Férias com o ex, eu não sei porquê. Por quê, será, né? Muito óbvio. Mas enfim, é De Férias com Você. Eu parei na página 30 e aí eu fui almoçar agora 12:47. Então assim, gente, sendo muito sincera, eu não sei se eu vou conseguir ler esse livro hoje, porque o livro tem 391 páginas e ele é daquele tamanho grande e o meu dia tá muito corrido, porque teve muita coisa que eu não consegui fazer ontem que eu vou ter que fazer hoje. Já perdi a manhã inteira nessa função de busca carro, leva carro, não sei o que. Então assim, talvez eu consiga finalizar ele depois da meia-noite, se eu tiver muito afinco, se eu perceber que faltam poucas páginas, tipo assim, umas 100 páginas. Mas se eu ver que eu tô na metade do livro e eu não vou terminar, aí eu vou dizer adeus ao meu desafio. E eu consegui fazer 3 dias, tá bom, sabe? Mas enfim, eu vou atualizando vocês sobre isso. Sobre a minha leitura de ontem, eu gostei. Eu não achei que eu fosse... Assim, sendo muito sincera, eu não esperava nada daquela história. Eu não sabia nada, eu não tinha visto ninguém falando sobre o livro. Eu abri o Scooby, eu vi que ele não tinha uma nota lá, aquelas coisas. Então eu fiquei um pouquinho de pé atrás, assim. Mas foi um livro gostoso de ler. Vai contar sobre a Fiona, já contei a história aqui, né? Vai contar sobre a Fiona e o Sam e tudo mais. E, assim, lá pro final do livro tem um plotzinho que eu já tava esperando por aquilo, pra ser muito sincera, eu já tava desconfiada. Mas eu achei que aquilo lá foi muito mal resolvido, então eu acho que eu não gostei muito mais do livro como eu gostaria de ter gostado por conta disso, sabe? Acho que se isso fosse melhor resolvido, talvez eu teria gostado mais da história. Mas não foi uma resolução, tipo assim, não foi ruim, sabe? Só foi um livro que eu acho que ano que vem eu não vou lembrar mais o nome dos personagens, mas eu gostei, assim, foi prazeroso ler, eu me diverti, eu ri. Então eu acho que talvez seja uma boa leitura para fazer nesses momentos de desafio, uma boa leitura talvez para sair da ressaca. É aquele livro bem levinho, divertido, tem uma coisinha por trás, mas não é muito resolvido, então leva pra esse lado bem coisinhas engraçadas e um livro levinho, sabe? De Férias com Você, eu comecei a ler agora, então eu não sei muito da história, mas eu sei que vai contar sobre a Poppy e o Alex, e eles eram melhores amigos, e aí eu cheguei num capítulo que é tipo o presente e eles estão brigados, e aparentemente eles sempre faziam uma viagem todo ano juntos, e aí eles estão brigados, e aí eu acho que eles vão tentar resolver esse problema. Eu tô na página 30, eu acho que isso não é spoiler, mas aí eu vou avisando, vou contando pra vocês conforme a leitura for andando, mas não sei se eu vou conseguir andar muito com essa leitura hoje, mas eu vou torcer. Minha agenda está lotada, porque eu tenho coisas de hoje e coisas de ontem pra completar, então não sei como eu vou fazer tudo pra dar certo, né, pra fazer tudo funcionar, mas a gente vai dar um jeito, vamos dar um jeito. Oi, amigos, ainda é o último dia de desafio. Nossa, tô tremendo muito, perdão. Estou na casa do meu namorado, eu vim aqui jantar, eu tô esperando ele tomar banho pra gente voltar pra minha casa. E assim, gente, eu não sei se eu vou conseguir terminar, eu tô me esforçando. Eu até tô com um e-book aqui pra ver se eu consigo. Eu tô em 40%, mas são 10:10 da noite já. Então eu tenho basicamente 2 horas. Na verdade, provavelmente eu vou ficar lendo de madrugada até eu conseguir terminar. Mas não vou conseguir terminar exatamente meia-noite. Só que pra mim, enquanto eu não dormir, ainda é o mesmo dia, sabe? Então, mas assim, tô me esforçando. A hora que eu cheguei aqui, eu tava em 20%. Então eu já li mais
do que eu tinha lido o dia inteiro. O dia foi muita correria hoje. Eu não consegui fazer nada, assim, do que eu precisava por conta dessa emergência familiar que eu tive. Mas eu tô em 40%, então ainda falta 60% do livro. Eu não sei se eu vou conseguir. Pode ser que eu deixe um pouco para ler amanhã. E aí não vai ser um livro em um dia, mas o que importa é tentar. Mas eu vou atualizando vocês. Mas eu não sei se vai dar certo. Mas eu tô gostando bastante do livro. Eu vi algumas pessoas reclamando, a Rô tem um gosto bem parecido com o meu, não gostou muito. A Andy releu e também não gostou tanto quanto ela tinha gostado da primeira vez. Então eu tô um pouco preocupada, mas até agora eu tô achando muito gostosinho e tô gostando bastante, assim. Então, não sei. Acho que tem que acontecer uma coisa muito séria pra eu passar de gostar pra odiar, sabe? Até agora tá sendo um 4 estrelas pra mim. 3,5 talvez, mas tá aí entre 4. Oi, gente! Hoje é quinta-feira, 1º de dezembro, então nosso desafio oficialmente acabou. E sendo muito sincera, não achei que eu fosse conseguir falar essas palavras. Eu consegui terminar de férias com você ontem. Na verdade, eu terminei depois da meia-noite, então já era hoje. Mas eu não tinha dormido, então na minha cabeça, se eu não dormi ainda, é ontem, sabe? Então, eu terminei, era mais de 2 horas da manhã, eu acho que era umas 2:30 da manhã. E eu gostei bastante da história, eu já vou contar um pouco mais sobre a história, porque eu não tinha contado. Mas eu vou explicar mais ou menos o que rolou pra eu não ter conseguido terminar a tempo a minha leitura. Eu comentei aqui que meu tio é meu padrinho, tá? Então pode ser que eu fale tio, pode ser que eu fale padrinho. Eu chamo ele das duas coisas. Ele sofreu um acidente de carro, tá tudo bem. Só que ele já é de idade, ele tem alguns problemas cardíacos e tal. Então ele está no hospital até agora pra fazer exame, pra ver se tá tudo bem. Ele tá com uma infecção que não foi do acidente, mas descobriram essa infecção e tal. Então ele está tratando, a minha mãe tá ficando lá com ele. E aí ontem eu tive que me desenrolar aqui com as coisas, tipo, eu tive que ir buscar o carro, que ele bateu o carro, né? Aí eu tive que ir com o guincho, buscar o carro, eu perdi a manhã toda fazendo isso ontem. Eu até consegui ler umas 15 páginas enquanto eu esperava o guincho. Aí depois o guincho chegou e não dava pra eu, tipo, abrir um livro lá no meio do mato e ficar lá e, tipo, não dar moral pro guincho, sabe? E aí fiquei fazendo isso a manhã toda, aí a hora que eu voltei pra casa eu li um pouco. Só que eu também tinha compromissos, né, da minha vida pessoal, eu tinha compromissos de trabalho pra fazer, então à tarde eu não consegui ler o tanto que eu gostaria de ter lido. E aí chegou 7 horas da noite, eu não tinha nem chegado em 50%. Eu fui chegar em 50% do livro, já era mais de 10 horas. E aí eu até comentei com meu namorado, tipo, eu não sei se eu vou conseguir, eu tô muito chateada, porque eu sabia que se eu não conseguisse, tudo bem também, não vou morrer por conta disso, eu podia terminar o livro hoje. Só que eu queria mesmo conseguir. E aí ele dormiu aqui na minha casa, meu namorado ontem. Aí eu comentei com ele, eu falei, eu vou tentar ler até o momento que eu sentir muito sono, porque também se eu deitar e não tá com sono, eu vou fazer qualquer coisa, mexer no celular, então eu vou perder um tempo que eu poderia estar lendo. Então eu vou ficar lendo até eu sentir muito sono. Quando eu sentir muito sono, eu paro de ler e aí vou e durmo. E aí eu consegui terminar, eu ainda terminei o livro, eu não tava com, assim, eu tava com sono, mas eu ainda, os e-mails no celular que eu tinha deixado passar, assim, depois das 6, ainda vi uns e-mails, respondi uns e-mails que eu precisava. E então eu terminei. Fui dormir super tarde, eu já acordei super cansada. Fiquei no hospital com o meu tio pra minha mãe resolver umas coisas. E cheguei agora em casa, então por isso que eu tô só dando esse update agora. Mas eu consegui terminar de férias com você e isso. E assim a gente completa 4 livros em 4 dias. Ficou muito sucesso esse vlog, eu fiquei muito feliz que eu realmente consegui. Porque eu não tava botando muita fé em mim, ainda mais pelo fato de eu não estar sendo tão leitora. Agora eu vou voltar pra minha vida de leitora. Quero ler muitos livros esse mês de dezembro. E aí vou contar um pouquinho da história, porque eu acho que eu não contei aqui sobre o que esse livro trata. Nesse livro a gente vai começar, o prólogo dele começa com a Poppy e o Alex, eles são melhores amigos já, começa 2 anos no passado. Tem um momento de agora, o presente da história, e aí o prólogo são 2 anos antes. Eles estão ali numa viagem, a gente não sabe muito bem, eles estão ali numa viagem e tal, parece que tá tudo bem. E aí depois, o livro começa, o prólogo é 5 verões antes, não é 2, tá? Desculpa, eu falei errado, eu confundi. Começa com esses 5 verões antes, eles estão ali numa viagem e tal. E a gente vai entender mais ou menos a dinâmica. É um prólogo bem curtinho. E aí depois o livro volta pro presente. E aí ele vai intercalando entre o presente, que é quando a Poppy e o Alex, eles estão brigados por alguma coisa que aconteceu na última viagem deles, que foi há 2 anos atrás, que é uma viagem pra Croácia. E entre o passado, então a gente vai acompanhar como eles se conheceram, como eles se tornaram melhores amigos, como eles fizeram essa coisa de viajar todo o verão.
Então a gente vai intercalar entre o passado e o presente. No presente eles não estão conversando igual eu falei, rolou alguma coisa ali no passado que deu uma balançada ali na história deles. E a Poppy tá morrendo de saudade do Alex. A história é pelo ponto de vista da Poppy, então a gente não sabe o que tá acontecendo na vida dele. Ela tá morrendo de saudade dele e ela acaba chamando ele pra eles fazerem... Ela acaba mandando uma mensagem, eles acabam retornando o contato. E eles vão fazer uma viagem à moda antiga pra Palm Springs. E aí tudo dá errado. E é um livro de romance, então a gente espera que essa amizade evolua pra um romance em algum momento. Eu vi muita gente que não gostou desse livro, mas eu particularmente gostei muito. Eu não sei se é porque eu fico com as expectativas bem baixas, porque eu vi o pessoal reclamando muito, mas eu gostei. Eu não sou muita pessoa que gosta de Friends to Lovers, mas eu achei que rolou muito pra mim esse livro. Eu adorei a Poppy e o Alex, adorei a dinâmica deles. Eu acho que a relação amorosa deles não foi muito bem explicada, mas eu gostei muito da amizade deles. Eu me vi em muitos momentos na Poppy. E eu conversei muito com a Rô, que é minha amiga, que ela odiou essa história e ela falou que ela não conseguia ver muito da personagem na história, porque pra personagem o mundo era o Alex e pro Alex o mundo era a Poppy. E eu realmente concordo com isso, só que é um livro que a gente vê... Assim, a gente vê o presente agora e o passado a gente só vê momentos do verão que eles vão passar juntos. A gente não acompanha, tipo, uma vida inteira dos personagens, sabe? Pra entender o que tá rolando. E eu não sei se é porque eu tenho amigos de longa data, se é porque eu tenho amigos, tipo, de muito tempo. Eu tenho amigos que são quase a minha idade de amizade, sabe? Eu tenho amigas de aí 20 anos. Então eu acho que isso, às vezes, me faz entender um pouco mais a situação, sabe? Tipo, eu faria coisas pelos meus amigos e amigas que é o que a Poppy ou o Alex fariam um pelo outro. Eu acho que às vezes se você não tem essa relação com seus amigos, talvez você não entenderia, sabe? Eu tenho muito essa relação porque eu tenho amigos de, assim, de vida inteira mesmo. Então eu acho que foi uma coisa que eu gostei muito, muito, muito na leitura. Eu acho que ele vai ficar ali um 4 estrelas. Eu achei que fosse acontecer umas coisas bem podres no livro, mas como eu falei, eu gostei, eu não tava esperando. Acho que esse foi o meu ponto positivo da história. Eu fui com zero expectativa porque eu vi muita gente falando mal e realmente... gostei. Eu acho que dos 4 livros que eu li, o que eu mais gostei foi A Aposta Final, que foi o terceiro livro de Jogos de Herança. Com certeza foi meu favorito desses 4. Em segundo lugar foi De Férias com Você. Em terceiro lugar, O Segredo das Irmãs Hollow. E em quarto e último lugar, Eu Não Esperava Você. Mas não achem que eu não gostei de Não Esperava Você, porque eu gostei, ele foi uma grande surpresa. É porque os outros foram melhor que ele, mas também é porque é um livro que também não desenvolveu muito. É um livro de 250 páginas, então também não tem, a gente não pode esperar aquela coisa, sabe, muito elaborada, porque é um livro curto. Mas ele não é ruim, eu acho que eu dei 3,5 pra ele no Scooby. Não dei uma nota ruim, não. Mas é isso, esse é o meu ranking, eu adorei. Eu acho que eu vou fazer esse desafio antes do ano acabar de novo. Talvez 3 livros em 3 dias, vamos ver, talvez eu diminua. Ou faça só, tipo, vou ler um livro em um dia e faça isso algumas vezes durante o mês. Se vocês gostam desse tipo de vlog, lendo um livro por dia, ou lendo, sei lá, 4 livros em 4 dias, me contem aqui nos comentários, porque eu posso gravar pra vocês sempre que eu fizer, porque às vezes eu faço isso só eu e não conto pra ninguém, sabe? Mas se vocês gostarem, eu posso gravar todas as vezes que eu fizer e gravar vlog de leitura disso. Também não esqueçam de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, de curtir esse vídeo, de entrar no grupo Telegram, o link tá aqui na descrição, e de comprar com os links do canal. Isso ajuda muito, muito, muito os livros da Lud. Muito obrigada por assistir esse vídeo, um super beijo e até o próximo.